Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir os irmãos a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 14, versículo 22. Um texto bastante conhecido da igreja. Amém? Eu vou ler aqui a palavra do Senhor diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu no monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao ver andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E disse ele: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo o ombro para o barco, cessou o vento. Às vezes, quando nós estamos em situação inesperada, a tendência que nós temos é nos desesperar ainda mais. Quando nós estamos vivendo uma adversidade que não estava calculada, que a gente não previa, parece que o nosso clamor, parece que a nossa oração ela não consegue atingir o lugar certo. Parece que nessas horas Deus está longe, os amigos parecem que se distanciam, parece que a gente fica só quando a gente se encontra no momento de dificuldade. No começo do mês agora eu passei por um momento desse, onde só eu e minha esposa sabia que a gente estava passando dentro de casa, só que eu não podia deixar passar para ela isso, porque a casa sou eu. E minhas filhas também. Aí, conversando sobre o que fazer, eu tinha 3 dias resolvendo uma situação, e Deus mandou o pastor em casa, sem saber de nada, ele deu Isaías 43, orou com a gente, falou daquilo que a gente estava passando, e que Deus ia dar vitória. E Deus trouxe vitória, começou as portas a se fechar, foi na verdade algumas coisas para resolver, ele conseguiu resolver, as portas se fechando, glória a Deus. Mas Deus usou 2 pessoas para poder abençoar a minha vida. Uma está aqui hoje, que é o Beto e a Rosa, a outra foi o Vivian Regina. Mas o pastor foi abençoar a minha vida, porque melhor no momento eu estava mais precisando. Agora Deus está na vida dele. Mas aqui, os discípulos estavam ouvindo e obedecendo a voz do Senhor. E ouvir e obedecer a voz do Senhor, às vezes, nos leva no meio da tempestade. Os discípulos estavam no meio da tempestade, e muitas vezes também estamos assim no meio do mar, no meio da dificuldade, porque a vida a gente se açoitado para falar com o outro, e a gente vem num momento de desespero, sem quem tem que se apoiar. Mas aquele que nos convidou a entrar no barco, ele é conhecido como o Senhor do vento e da tempestade. Porque aquilo que está nos desesperando, não desespera Deus. Aquilo que está tirando o nosso sono, não tira o sono de Deus. Aquilo que está nos trazendo transtorno, não tira Deus do seu lugar. Porque Deus tem tudo na mão dele. E na hora certa que Deus crê, o braço poderoso do meu Senhor, do nosso Senhor, virá o nosso favor. E aqui fazendo energia, eu creio que quando você estiver embaixo, por baixo, a mão do Senhor virá, te levantará e te fará chegar do outro lado. Porque a palavra que o Senhor liberou é que Ele vai nos encontrar do outro lado. A luta que você entrou nessa noite enfrentando, o que você passou essa semana enfrentando, ela não pode te parar, ela não vai te matar, porque a palavra e a promessa do Senhor é: vá até o outro lado. E não há nada que vai nos separar do amor de Deus daquilo que o Senhor nos prometeu. Amém? Eu queria convidar a igreja para ficar em pé um minutinho. Eu
eu quero ser bem breve, daquilo que Deus falou comigo, eu queria compartilhar com a igreja. Amém? Eu gostaria que os irmãos fechassem seus olhos por um momento, e que vocês não cantassem nada, que vocês apenas ouvissem daquilo que Deus falou comigo para compartilhar com vocês. Deus diz assim, ó, se o mar te submergir, a minha mão te traz à tona pra respirar, eu te faço andar sobre as águas. Escuta, o Senhor diz que eu sou o Deus da tua salvação, sou o teu dono, tua paixão, a tua canção e o teu louvor. Se você está tentando ver que tempestade, e se essa palavra de alguma forma for com vocês, aplauda o nome do Senhor.